que eu fui convocado, né, hoje a vir aqui. Certamente muitos vieram aqui por conta da palestra do Dr. Paulo Scarnavês. Sou José Marcos, não tem nada a ver com Paulo. Mas quem veio atrás pela palestra do Dr. Paulo Scarnavês tem que se contentar com José. Não é? Mas tem as suas vantagens, né? Paulo apóstolo, Paulo, conversão de Paulo, né? José, fica com José que é pai de Jesus, então tá tudo bem. Eu vou pedir permissão para eu ficar sentado, tá? Porque eu tô com uma crise danada de hernia de disco, semana passada terrível, mas combinado da casa é se o palestrante convidado não puder vir, alguém da casa vem aqui e usa do espaço aqui. Então, por essa razão que eu estou aqui, graças a Deus, melhor, podendo estar com vocês aqui numa boa, tá bom? Então, justificada a ausência do Dr. Paulo, só lembrar de que a gente tem a Feira do Livro Espírita, do 12 a 20 de setembro, das 9 da manhã às 22 horas. O que é importante lá? Tem várias atividades culturais, etc, etc. Tem momentos ali de passe. A nossa casa vai participar de um passe coletivo, é muito legal. Mas fora isso, tem desse horário, né, das 9 até as 22 horas, das 9 da manhã às 10 da noite, a Feira do Livro. Então é necessário um revezamento. Então quem puder se voluntariar, ir lá e ajudar, né, a receber as pessoas que queiram se interessar por algum livro, algum volume, ajudar as pessoas ali. Então há necessidade de voluntários nesse período, por gentileza. Tem um QR Code, né, por aí, de 12 a 20 de setembro. Tá? Eu posso ficar 2 horinhas. Perfeito. Junto com mais alguém que possa ficar 2 horinhas lá, vai ajudando. Tá bom? Certamente, num dia lá, a gente vai estar se encontrando, né? Porque a nossa equipe vai estar lá numa quarta-feira, à noite, fazendo um passe coletivo. Avisos da casa. Desligar o celular. Sempre deixar... isso meu já está desligado. De tal modo que a gente consiga, entrando aqui, já se desvencilhar do mundo lá fora. Tá bom? Ou desliga ou deixa no silencioso. Nós temos os livros ali de trabalhos de psicografia das reuniões mediúnicas que a gente tem às quartas-feiras. Sempre tem ali mensagens. Né? Tem um livrinho ali só de crianças, tem várias folhas ali onde foram transcritas essas mensagens. Se alguma tocar o seu coração ou foi importante para você, não tem problema nenhum. Tira ali, leva para casa aquela mensagem e divulga por aí afora, não tem problema nenhum. Fica ali para vocês consultarem e verem e ouvirem aquelas mensagens. Temos também 1 ou 2 cadernos de oração, onde as pessoas sempre põem o nome de pessoas queridas, encarnadas, que estão precisando de alguma ajuda, ou pessoas que já desencarnaram, precisam da nossa oração, da nossa vibração. Coloca no livrinho ali o nome direitinho de todos os familiares, conhecidos, seja lá quem for, para que receba as vibrações da casa. Campanha do agasalho ainda continua, doações com relação a roupas de cama, cobertor, roupas de homem principalmente, então isso é sempre bem-vindos. Por último, mas não menos importante, a questão das quartas-feiras, às 7h30 da noite. A gente fala que tem curso, né, de espiritismo, na realidade é uma reunião, um grupo de estudos que já fez 1 ano, por incrível que pareça, e onde a gente tem acho que 12 pessoas, depois de 1 ano, ter 12 pessoas aqui se reunindo para trocar informações e aprender sobre espiritismo, isso é fantástico. Então fica o convite de novo aí para quem tiver interesse. Eu não sei nada. Perfeito. Não sabe nada? Então vem aqui compartilhar o seu nada, porque com certeza suas dúvidas vão esclarecer muito da doutrina para quem sabe ou acha que sabe tudo. Então é um grupo bem heterogêneo, onde as pessoas compartilham o seu conhecimento da doutrina espírita e a gente tenta praticá-la lá fora. Tá?
Então, hoje a gente já tem um grupo de WhatsApp, depois de um ano, aí criamos um grupo de WhatsApp sério, né? Justamente para que a gente possa sempre poder revisitar, né, o livro dos Espíritos, as obras, etc., e os princípios do Espiritismo para a gente poder aplicar no dia a dia. Então, sempre tem uma questãozinha, vamos refletir sobre essa questão, traz as suas dúvidas, manifesta as suas ideias, o que você acha que é certo, que é errado, enfim. E são essas reflexões que a gente leva no dia a dia. E na minha cabeça, eu vou compartilhar com vocês dessas reflexões. Quais são os níveis de reflexões que a gente faz no nosso dia a dia? Certamente todo mundo aqui, em algum momento da vida ou do dia, principalmente, faz alguma reflexão. Geralmente, à noite, com o seu travesseiro, né, que sabe de tudo e mais um pouco sobre a sua vida, onde você faz as suas reflexões. Alguém vai falar, mas como que é? São essas reflexões à luz do Espiritismo. Será que tem relação ou não? Será que eu faço certo? Será que eu faço errado? Tem uma maneira de fazer? Então, eu gostaria de trazer isso para vocês hoje. Eu espero que a gente consiga, pelo menos, transmitir um pouquinho daquilo que a gente tem estudado ao longo desse primeiro ano nosso grupo de iniciação ao Espiritismo, tá? Eu sempre pedi, óbvio, né, quando confirmei vir aqui, eu falei, tem que estar bem, e graças a Deus estou bem, né? Dado o que aconteceu essa semana toda, eu falei, então ótimo, mas eu pedi muito ajuda da equipe espiritual, que aqui já se encontra, e certamente a gente vai ter essa ajuda aqui. Então, qualquer frase que vier à sua cabeça, qualquer imagem que vier à sua cabeça, qualquer palavra que vier à sua cabeça, qualquer vozinha que você ouvir, aceite sem qualquer julgamento. Que isso vai começar o quê? A ilustrar aquilo que a gente vai falar e vai conversar aqui. Perfeito? Sabendo que é isso que eu pretendo fazer, compartilhar isso com vocês, né? Como fazer as nossas reflexões. Então, vamos fazer uma oração inicial para agradecer, primeiramente, pela nossa saúde e possibilidades de estarmos aqui. Pedimos licença à equipe espiritual da casa, que sempre nos recebe de braços abertos e sempre possibilita, depois das palestras, todas as bênçãos que a gente recebe pelos passes. Agradecendo a Jesus pela nossa saúde, pela nossa vida, esperamos que possamos ter sempre sabedoria e força necessária para vencer as dificuldades da vida durante a semana. Que assim seja. Vamos começar. Todo mundo me escuta, né? Então, acho que é tranquilo. Quando a gente faz uma avaliação do que a gente faz na vida, né? Fazer reflexão, né? Reflexão significa o ato da gente se avaliar, não é isso? Refletir. A gente vê a beleza da lua, por exemplo, porque a gente consegue ver a beleza da lua. Que ela reflete a luz do sol. Se não tivesse o sol, a gente não iria ver a beleza da lua. Ela seria escura, ela não emite luz. No entanto, quando a gente usa do termo reflexão e refletir sobre nós, a luz que nos ilumina está dentro de nós. Opa, então fazer reflexão significa acender as nossas próprias luzes para que possamos nos enxergar. Perfeito? Aí eu divido aí, vamos dizer assim, para fazer reflexão, né? 3 níveis de reflexão. Vocês vão ver que o primeiro nível de reflexão, muita gente faz no seu dia a dia. Só vou dar nome às coisas, né? E fazer uma analogia com a doutrina. Primeiro nível de reflexão, depois eu vou perguntar um nome, se vocês têm um nome para esse tipo de reflexão. Então, primeiro nível de reflexão, eu vou me basear em algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos de Kardec. Primeira é a seguinte, questão 621. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Ele pergunta para os espíritos. Resposta, simples assim, né?
na consciência. Kardec continua. Uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria dela ser revelada? De Cristo vir, teus apóstolos, os profetas, ver o Espiritismo. Se está dentro de nós, por que ela teria que ser revelada? O homem, resposta dos Espíritos, o homem se esquece e menospreza. Deus quis que ela fosse lembrada. Ou seja, Deus sempre faz com que a gente se lembre daquilo que já está em nós. Kardec continua na outra pergunta, 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Deus deu a certos homens, aos seres humanos, né? Homens, seres humanos, a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores que, encarnados, tiveram o objetivo de fazer a humanidade avançar. Vem na nossa mente várias pessoas simples, humildes e que fizeram da sua vida a missão de revelar essa lei, sempre reforçando aquilo que já está na nossa consciência, certo? Seguindo. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal? Tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Alguém discorda? Continuando. Quarta pergunta, né, para eu chegar nesse primeiro estágio das nossas reflexões. Questão 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Sim. Resposta dos Espíritos. Quando crê que em Deus e o quer saber o que é bem e o que é mal. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Quando eu uso essas 4 questões aqui, não as 4 questões, mas as respostas dessas 4 questões, eu começo a fazer uma reflexão. Lembrando das respostas das 4 questões, que reflexões são essas? Nós vamos dar um nome para essa reflexão. Vamos chegar à noite e vamos fazer essa reflexão sobre o que é certo e o que é errado. O que é justo e injusto. O que é honesto e desonesto. Não está de acordo com o que eu acabei de ler das 4 questões? Das 4 perguntas? Detalhe. Se está na nossa consciência o bem e o mal, a lei de Deus, eu tenho que saber o que é certo e o certo e o errado, o justo e o injusto, o honesto e o desonesto e outras coisas mais, segundo a minha consciência. Não as convenções sociais, que são externas a mim. Eu não posso tomar o que são coisas da nossa vivência social, tirando as leis dos homens, né? Mas coisas que é de fora para você dizer o que é justo e o que é injusto. Nós sabemos, cada um de vocês sabem o que é justo e o que é injusto para você. Isso não está errado, você sabe o que é o bem e o que é o mal para você. O que é honesto e o que é desonesto para você. Como é que a gente dá, quando você faz essa avaliação do seu dia, tudo aquilo que de alguma forma tem um lado bom e ruim, do bem e do mal, que está na nossa consciência como lei divina, lei de Deus, que tipo de reflexão nós estamos fazendo? Vocês teriam um nome para esse primeiro nível de reflexão? Reflexão moral. Consigo mesmo. Está sendo honesto com você? Está sendo honesto com as outras pessoas? O que você faz está certo? Está certo para as outras pessoas? O que é justo para você também é justo para as outras pessoas? Como é que você termina essa reflexão moral? Sempre deixando uma pergunta. Qual foi a última vez? Pensem bem nisso. Qual foi a última vez
que você se corrigiu, segundo a sua consciência. Não a consciência dos outros, segundo a sua consciência. Esse é o primeiro nível de reflexão. Perfeito? Reflexão moral. Podemos fazer isso no dia a dia? Não é difícil, né? Podemos avançar, então? Avançar significa aumentar a complexidade, né? Segundo nível de reflexão. Será que a gente consegue passar desse primeiro para um segundo nível? Então vamos ver o que a gente tem. Conhecimento de si mesmo, questão 919. Essa questão 919, guardem bem, 919, questão 919, questão 919. Por que eu falo para vocês guardarem? Porque a resposta dela é enorme, são 2 páginas. E a resposta tem um pequeno comentáriozinho lá no final de Kardec, mas a resposta é gigante de Santo Agostinho. Só vou ler a primeira parte da resposta dele, que já carrega todas as explicações que Santo Agostinho coloca. Então, guardem bem, depois em casa vocês leem tudo, que eu não vou ler tudo, mas só as primeiras palavrinhas. Questão 919. Qual é o meio prático? Então, falando de reflexão moral, na prática, como é que eu faço isso? Então, olha a questão. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual foi a resposta? Conhece-te a ti mesmo. Só. Em casa vocês leem o resto. Esse é o estágio do conhecer-se a si mesmo. Segundo estágio da reflexão. Conhecer a si mesmo é falar de você mesmo. Quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? O que você faz aqui? Como é que eu denomino esse segundo estágio de reflexão? Se o primeiro era a moral, sobre a moral. O segundo é reflexão filosófica. Olha que chique. Ou reflexão da sua existência. Quem é você? Para onde você vai? Para onde você veio? Qual é a sua finalidade aqui? Então, o estágio é se conhecer. A reflexão do autoconhecimento. Para isso, tem que ter um desafio. Se lá era o injusto e o justo, certo, errado, aqui o que é? Verdadeiro e falso. Só isso. Você conhecer-se a si mesmo, o que é verdadeiro em você, e qual é aquilo que você esconde por uma máscara que você usa. Por convenções sociais, hoje é muito falar isso há 30 anos atrás, não, mas hoje redes sociais, a gente usa máscaras e põe para fora coisas não verdadeiras. Exponho a minha felicidade quando na realidade eu sou infeliz. Exponho riqueza quando na realidade não reconheço que a minha riqueza não é poder aquisitivo. Então, nesse estágio, nesse nível de reflexão filosófica, você está pensando sobre si mesmo, é pensar o que é verdadeiro em você, o que é falso em você. Qual é a pergunta que fica aí? Você já conseguiu tirar a máscara em alguma situação da tua vida? Em que momento da sua vida ou no dia você teve que usar máscara? E por quê? Por que você não expôs a sua alma? Se você usa máscaras o tempo todo, você não está sendo verdadeiro consigo. Você está se afastando do conhecer-se a si mesmo. Perfeito? Para eu poder me vincular mais ao verdadeiro do que ao falso, eu tenho que viver com coerência comigo mesmo. Coerência com o que eu faço, com o que eu sinto e com o que eu penso. Tem que ter coerência. Se eu tenho coerência com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço, eu estou sendo autêntico comigo mesmo.
E olha que haja vida, haja reencarnação para a gente se conhecer. A gente pode até saber quem nós somos, mas temos várias encarnações para nos conhecermos. Esse é o desafio. Perfeito? Então, nesse segundo nível, do bem direto, se hoje à noite vocês pensarem, poxa, reflexão moral, beleza, consigo passar dessa fase. Reflexão no meu sentido da vida, reflexão filosófica nesse nível. Que máscara que eu usei hoje, que amanhã eu vou deixar de usar, para ser autêntico comigo mesmo. Se você é autêntico consigo mesmo, você vai atrair pessoas que vão se sentir na mesma vibração da sua autenticidade. Você vai atrair pessoas do bem para você. Perfeito? Dúvidas até agora? Principalmente o pessoal da quarta-feira, se eu estiver falando coisa errada, opa, está errado, você falou errado aí. Vamos subir de nível. Primeiro nível, reflexão moral. Reflexão como? Filosófica do meu ser. E a terceira reflexão, terceiro nível de reflexão. Vamos buscar lá. Questão 135. Pergunta de Kardec. Existem no homem, ou melhor, existe no ser humano outra coisa que a alma e o corpo? Resposta: existe o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço que une a alma ao corpo? É semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. E ele é necessário para que possam comunicar-se um com o outro, matéria e espírito. É por esse lado que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Perfeito? Próxima questão, 136. A alma, Kardec pergunta, né? A inteligência de Kardec fazer as perguntas não se dá por vencido. A alma é independente do princípio vital? Resposta: o corpo não é senão um envoltório. A gente se repete isso sem cessar. O que quer dizer isso? Vamos fazer uma reflexão? É apenas um envoltório. O que nós somos e temos agora, nesse momento, materialmente falando, é um envoltório. Correto? Esse envoltório tem início, meio e fim. A natureza biológica, a beleza da natureza. As células se originam, se multiplicam, cada uma tem as suas funções. Uma vai ser ossinhos, outra vai ser músculo, outra vai ser olhos, etc. A beleza da natureza. E elas têm uma expectativa de vida. As células, uma a uma, vão morrendo. E num organismo, que uma é dependente da outra, é falível. A alma não. O nosso espírito ligado a essa matéria, a gente denomina alma, porque tem um perispírito, né? Tem um, vamos dizer assim, um ente semimaterial ali que une o nosso espírito a essa matéria. Ah, então nós somos eternos. Esse corpo é um envoltório. Sabendo disso, como é que eu faço a minha reflexão agora? Se lá atrás, na moral, era o justo, o injusto, etc, etc. Depois o verdadeiro e o falso. Nesse nível, qual é a ambiguidade que eu tenho que lidar de reflexão? Real e ilusório. O que é real? Depois que nós morrermos, enquanto matéria, espiritualmente falando, no momento que nós desencarnarmos. Desencarnarmos, certo? Na hora que a gente desencarnar, a vida continua. Matéria, ela morre. Ciclo natural da vida. O que é real e o que é ilusório para nós? Cabe essa reflexão. Nesse nível de reflexão, é que a gente chama de reflexão espiritual,
Poxa, se no transcorrer de um dia, antes da gente dormir, fazendo a nossa oraçãozinha, se a gente conseguir vencer esses 3 níveis de reflexão, certamente durante o sono receberemos instruções na nossa evolução moral e espiritual. Levantaremos no dia seguinte melhor do que fomos hoje. Capazes de vencer tudo aquilo que a gente identificou nas nossas reflexões. E nesse nível aqui em cima, reflexão espiritual. O que é real para nós enquanto espíritos é aquilo que de fato levamos daqui depois da morte. O que é? Ou o que? O que são? O que você leva no teu bolsinho lá do perispírito para a nossa vida eterna? O que você leva? Suas virtudes, seus vícios. É o que você leva. Suas virtudes e os seus vícios. Os vícios vencidos, em menor grau de complexidade. Suas virtudes melhoradas. Seus desafios vencidos. Jamais bens materiais. É ilusório você achar que eu tenho que montar a pirâmide, não era isso? Todos os meus súditos vão ser enterrados junto comigo, porque lá na vida espiritual eu vou ter que ter os meus plebeus ali tomando conta da minha realeza. Pode esquecer. Título, o que a gente tem aqui é exatamente aquilo que você traz e recebe para você vencer durante essa encarnação. Na realidade, a gente tem que sair daqui com mais do que a gente recebeu. Para vencer com o que é mais do que a gente recebeu, significa o quê? Não nos iludimos com os bens materiais. São ferramentas que, espiritualmente, para a gente falar, são coisas ilusórias materialmente falando, mas são essenciais para a vida espiritual. O que em sua vida permanecerá ao fim do corpo? Que legado espiritual você está construindo? Então, fazer essas reflexões é iluminar-se a si mesmo, é voltar-se para dentro. Não é só ser como a lua, que é bela a partir do momento que ela usa da luz externa para mostrar sua beleza. Nós não precisamos disso. A gente precisa da nossa luz estar sempre acesa, sem máscaras, para que ela possa ser íntegra. E a gente exalar a nossa beleza, independentemente de onde estejamos, do que façamos, do que queremos. É viver com autenticidade. E a doutrina espírita fala bem isso, né? O espiritismo nos convida à autoiluminação. Como? Pela consciência moral. Eu consigo isso pelas minhas reflexões morais. Pela verdade filosófica, quem eu sou, de onde eu vim, qual o propósito de minha vida. E por fim, pelo despertar espiritual. Ou a gente toma consciência, e o espiritismo é isso, não é uma fé cega, eu tenho que acreditar no que o pastor fala, eu tenho que acreditar no que o palestrante fala, eu tenho que acreditar. Não, a verdade está em cada um de vocês. Somos espíritos eternos. Perfeito? Sabendo disso, eu tenho que começar a fazer essas reflexões nesses 3 níveis, de tal forma, quando falam, né, de reforma íntima, eu olho aquilo e falei, gente, onde é que está a reforma íntima? Eu fui estudar, não está em nenhuma obra de Kardec. Mas pode ser reforma? Sim, porque os palestrantes, quem veio depois, algumas obras, né, do próprio Chico Xavier, através de Emmanuel, etc., algumas obras ditadas, começam, até Bezerra de Menezes fala da reforma íntima, que é, na realidade, a autorreflexão, a autoiluminação. Saber que a verdade está em você. Na hora que você se ilumina, você se enxerga com suas virtudes e seus vícios, com todos os seus defeitos também. Mas isso é belo. Os seus defeitos hoje já são melhores do que os anteriores. Olha que bacana. Uma cicatriz que você guarda da tua vida
diz respeito à experiência que você passou, pelo aprendizado que você teve. Isso é extremamente importante. Então, educar-se espiritualmente, fazendo esses 3 níveis de reflexão, é essencial para que a gente possa evoluir moral e espiritualmente, no nosso dia a dia, em cada dia da semana, etc. Alguma dúvida com relação a isso? Era essa mensagem que eu queria dar. Só que para isso, gostaria de, se não ficou nenhuma dúvida, né, dos 3 níveis de reflexões, guardem isso, os 3 níveis, mas vamos fazer uma oração agora, nos preparar para o passe. De novo, qualquer imagem, voz, som, palavra que vier à sua cabeça, aceite-a, veja, escute sem qualquer constrangimento. Acomode-se na sua cadeira, os pés firmemente no chão, sintam a sua cadeira, coloque as mãos nas suas pernas, eleve os seus pensamentos a Jesus, agradecendo por estarmos aqui. E agora eu quero que cada um de vocês pensem e sintam a sua respiração. Não modifique a sua respiração. Sintam a inspiração e a expiração. Sinta você recebendo as bênçãos na inspiração e soltando tudo aquilo de ruim, todas as doenças, as suas preocupações, quando você expira. Inspire, expire. Não altere a sua respiração. Sinta a sua respiração com calma, com tranquilidade. Não pense mais nada. Coloque seu pensamento agora em seu coração, bem no meio do seu peito. Imagina abrindo esse seu coração e levando até ele o sentido da sua vida. Leve até seu coração quem você é. Não faça qualquer julgamento de qualquer imagem, qualquer palavra, qualquer sentimento. Aceite quem você é. Coloque isso no fundo do seu coração. Continue respirando. Abra mais o seu coração. Deixe entrar lá dentro. Qual é o propósito da sua vida? Por que é que você está aqui? Tem uma missão pela qual você ainda tem que realizar. Esse é o propósito da sua vida. Assimile isso no seu coração. Abrindo mais o seu coração, pense em gratidão. Abra o máximo que puder o seu coração. Pense em todas as ocasiões em que você foi grato. Pense a gratidão entrando pelo seu coração, inundando todo o seu corpo com essa energia positiva da gratidão. Volta a pensar na sua respiração, com calma. Pense nos seus pés no chão, como você está sentindo a cadeira, o encosto da cadeira. Pense suas mãos na perna, seus braços.
Volte a pensar na sua respiração, seu peito, seus ombros. Com muita calma, pode abrir os olhos. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo que Ele derrame suas bênçãos a todas as pessoas que a gente ama, que a gente conhece, principalmente os nossos familiares. Que Jesus possa caminhar pelas nossas casas, tirar todas as nossas doenças e preocupações. Gente, obrigado, que assim seja.